Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se você já deu o joinha. Dá um joinha aí para ajudar a fortalecer esse canal para que esse vídeo e outros vídeos cheguem a mais pessoas. Também verifique se na sua inscrição está ativada para receber todas as notificações. Coloque em todas. Fazendo isso, você vai receber as notificações dos novos vídeos e das lives que a gente faz aqui nesse canal também. Deus abençoe e vamos lá. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre no seu coração. Queridos irmãos, para dar o retorno final, a gente fez uma análise, eu fiz alguns questionamentos, levantei algumas perguntas, algumas dúvidas, e o canal do Júnior Refletir, ele apresentou uma entrevista com a irmã Edinalva, e depois ele comentou mais algumas coisas, e nada mais certo do que eu vim aqui, e agora fazer o meu vídeo final, a minha análise final, porque eu levantei questões, eu levantei perguntas e agora eu preciso dar o meu parecer, ok? Bom, dito isso, vamos entrar na questão. Eu vou responder cada questão, cada ponto ali é levantado, e mais alguns comentários que fizeram aqui no canal, eu acabei separando, não foram muitos, foram pouquinhos, Mas, em si, vamos apresentar aqui o caso, o que eu vejo nisso e o que eu penso. Bom, primeiro foi uma série de mistura e de lambanças de coisas aqui. Você tem a reunião dela, a reunião em si, da onde os anciões foram atacados, muito, até xingos, ofensas, rogo de praga, ameaças fizeram com ele. Você tem a reunião, aí você tem as dívidas que foram apresentadas depois e o caso de saúde. São três coisas. Ao meu ver, usaram essas outras informações que não tem nada a ver com a reunião, ou seja, a dívida dela é os anciões que devem, é aqueles anciões que estão ali, ou aqueles dois anciões, ou aqueles diáconos, ou seja, tem alguma relação com aquilo ali? Acredito que não. A saúde tem alguma coisa a ver com aquela reunião? Acredito que não. Ou seja, a ponto de fazer o desligamento dela, ou seja, você está doente, a gente vai te desligar. É essa a ideia que eu estou colocando aqui. Bom, então misturaram essas coisas e usando essas coisas, fomentando essas coisas e atacaram a reunião e o conselho. E eu já vou responder, digo que eu assisti até um certo ponto, bastante avançado, da live do Júnior, e eu vou responder inclusive o parecer do advogado, que parece que o Júnior não entendeu muito bem, e eu vou explicar aqui para vocês. Já até adianto aqui, tá? A obra da piedade não é o ministério, é um cargo de apoio ao diácono. Tem que prestar mais atenção no que o advogado falou lá. O próprio advogado falou que, como ela não tem ministério, a reunião foi completamente legal, ou seja, ali mesmo poderia ter sido feito o que fez, ou seja, eles não fizeram nada de errado, tá? Então aquela reunião não foi feita de forma errada, não tem nada errado. E eu não estou aqui defendendo a CCB, ok? Eu não estou defendendo a CCB, já falei isso, ali eu fiz uma análise completamente focado no áudio, para entender o que aconteceu, e eu não vi nada demais, como eu já falei aqui, ok? Sim, ela foi coagida? Foi coagida. Aquela coação está errada? É um crime? Não, não é um crime. Ela não sabia fazer e pediu orientação para eles. Ela pede orientação e o ancião diz para ela, Diz para ela, assim, assado. Aí ela fala, e se eu não quiser fazer? Aí ele diz, se você não quiser fazer, tá tudo bem, você pode não fazer, só que você não vai entrar, nas nossas reuniões, você vai ser barrada, Algum problema nesse diálogo, de perguntas e respostas? Eu não vi nenhuma. Agora, vamos voltar ao caso aqui, que tem a ver até com o que o Júnior apresentou ali. A dívida, A dívida, porque ela tem dívida, porque ela tem dívida. Tá, essa dívida é do ministério? Porque o que passaram para nós, o que nós vimos é o seguinte, é que ela era rica, ela morava num condomínio de luxo. Quando ela perdeu a condição financeira, e então resolveram remover ela do ministério. Não é isso o que a gente ouviu, o que a gente captou, ou seja, ela tinha condições, estava no ministério. Perdeu condições,
tirou do ministério. Será que foi isso? O ministério tirou a liberdade dela no ministério da CCB porque ela perdeu dinheiro, porque ela virou pobre? Ou é porque a reunião não fala isso? Ninguém vê isso ali na reunião. Porque ela não está frequentando mais, né? E algumas outras coisas, né, que andou falando ali, não sei se ela, deve ser algumas reclamações até das irmãs da Piedade que estavam junto dela ali. Então, o primeiro ponto é esse aqui. Eu encerro esse primeiro ponto com uma pergunta. Todas as outras irmãs da Piedade moram em condomínio? Porque se essa é a regra, né? Se essa é a regra, é o seguinte: provavelmente então as outras moram em condomínio, porque elas continuaram no cargo da Obra da Piedade. Não é isso, irmão? Porque se elas não moram num condomínio e continuam, então não faz sentido alguma essa acusação. Ou seja, isso aqui são misturas de assuntos, ok? Outro ponto. Ela foi removida do ministério por conta de dívida? Não, porque ela estava com dívida, mas se pagarem a dívida dela... Alguém viu no áudio, em algum momento, eles mencionarem que ela estava sendo tirada do ministério por causa de dívida? Eu não vi. Não tem isso no áudio. Em momento algum. Então, essa informação é falsa. Ou seja, é mais uma informação para fomentar algo que não existiu. Ok? Ou seja, não tem em momento algum no áudio dizendo, irmão, você está sendo tirado aqui porque você está com umas dívidas aí. Eu não vi, ninguém viu. Ninguém viu porque não existe isso no áudio, tá? Ao contrário, tá? Eles estavam ali preocupados com ela, né? A gente não pode dizer que não estavam, porque eles falaram sobre isso, né? Eles falaram, estavam preocupados com ela, porque ela não estava com condições de ficar mais na Obra da Piedade, por conta das necessidades da casa dela, as dívidas, a saúde dela. Foi isso que a gente ouviu ali. Irmã, é bom que você vai focar no seu esposo, você vai cuidar da sua família. Ótimo, o conselho foi muito bem dado. Tá correto o ancião. Aí o Júnior apresentou lá, né, para justificar. Ele falou: eu não posso mostrar o nome das pessoas. Eu não posso trazer aqui o nome das pessoas, né, porque vai dar quebra de não sei o quê, pode dar, como é que fala? Pode dar algum processo, alguma coisa. Bom, irmãos, mas isso foi usado para atacar a reunião. Isso foi fomentado para atacar a reunião. Lamento, mas isso é real. Tem muita gente xingando os anciões, né? Mas não consegue apontar dentro do áudio da reunião por que aquilo. Não consegue. Coação. Não teve coação criminosa. Não teve uma coação. Teve o ancião mostrando para ela as opções dela. Ó, a sua opção é essa e essa aqui, mas eu não sei fazer, né? Então, se você quiser, a gente pode te orientar, ó, é assim, você faz, você coloca assim, nem precisa colocar todo o assunto, só coloca aí, né, que é por causa de saúde, de família, para não te prejudicar. É para não te prejudicar. Mas para quê? Então, voltando o caso da dívida, né, que não pode mencionar, é justo a gente, ou seja, tá magoado, tá chateado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou chamado para uma reunião aqui, você é chamado no ministério, você sai de lá, não aconteceu nada demais, o ministério foi super educado, e aí você sai dizendo que tem um monte de bandido, tem um monte, eu sei, mas não fala nome, não fala nada, apenas especulações. Isso é justo? Isso é correto? A gente sair dizendo e falando, levantando essas coisas para criar uma certa comoção, para poder mexer nas pessoas, mas não apresenta prova, mas não apresenta nada, simplesmente sai jogando isso no vento e sem apresentar nenhuma prova, nada. Ou seja, acaba jogando nas costas de todo mundo, de todo o ministério, porque ninguém sabe quem é, ninguém pode saber também quem é. Quem quiser tem que ir lá na casa dela. Isso não é muito legal. Porque essa irmã, né, o que parece é que todo mundo deve para ela. Ela era uma comerciante. É o povo, é bastante gente do povo. A gente não pode dizer que é o ministério. Ela pode dizer que o ministério da igreja deve para ela. Que os anciões, os diáconos é que estão devendo essa dívida para ela. Ela pode dizer isso? Ela não pode dizer isso. Então, se não tem prova, se não pode apresentar as provas, é justo lançar tudo isso
para poder atacar os irmãos, porque é por causa de todas essas acusações é que esses homens estão sendo xingados. Inclusive na própria live do Júnior, como ele mesmo colocou lá, com a própria mão dele, ele botou o áudio lá, né? O áudio das pessoas xingando os anciões. Xingou, foi um punhado de palavrão. Eu acho que não deveria nem ter colocado aquele áudio no ar. E outro dizendo que ia na casa do ancião pegar ele. Agora essas pessoas estão falando isso por causa do áudio? Não. É por causa de toda essa coisa, essa celeuma que criou do lado. A gente tem que dividir as coisas, irmão. Tem que ser justo. A gente tem que ser justo nas nossas análises e nas nossas ponderações. Né? Se a gente sair dizendo aí, especulando, isso chama especulação. Quando você sai dizendo, estão devendo para ela, mas cadê a prova? Então, a partir de hoje, nós temos que acreditar cegamente em tudo que foi falado, sem apresentar prova nenhuma, de nada. Eu nunca fiz isso no meu canal. Todas as vezes que eu trouxe alguma acusação contra alguém, contra alguma coisa, eu mostrei a prova. Eu trouxe aqui a prova. Primeiro, para ser certeiro, para poder dizer, essa pessoa, fez isso, isso e isso. Para não sair jogando contra mim, porque isso é o que chama de jogar coisa no ventilador. Pega todo mundo, acerta em todo mundo. Quando usa essa metáfora, jogou no ventilador, ou seja, é que jogou em todo mundo. Lançou em todo mundo. É triste. A pessoa, os irmãos do ministério que estão lá, falam assim, mas eu não devo nada, mas tá todo mundo achando que tá todo mundo devendo para essa mulher. Que tá o ministério todo. Tá todo mundo devendo. Né? Agora, voltando aqui à competência, novamente, né? A competência de tirar ela do cargo, tá? É óbvio que eles são completamente competentes para tirá-la do cargo. O próprio análise do Júnior não prestou atenção, mas na própria análise do advogado lá, no finalzinho ainda ele explica, mas ela não é do ministério. Ela faz parte, aí ele lê lá o documento, ele lê, esse mesmo advogado, parece que é o mesmo, ele entrou em contato comigo e eu dei as respostas para ele. Eu dei as respostas para ele e encerrou. Ele nem respondeu mais. A irmã não tem ministério. Aquela reunião é completamente competente para tratar aquilo lá. Como alguns casos, comentários, e eu já vou responder aqui alguns comentários que fizeram aqui, na verdade um comentário, né? Nesse caso aí, fizeram completo. Alguns falam, mas aí tem que processar. Não vai processar nada, vocês não vão processar, porque ninguém tem competência para fazer isso e para processar, não vai ganhar um processo. Não vai ganhar um processo. Agora, respondendo aqui o comentário, primeiro, daquela senhora desequilibrada que entrou lá numa live lá e me atacando, né? Porque eu sou o único que fiz um vídeo, um comentário totalmente oposto do que eles fizeram. Aí uma senhora entrou falando, mas tem uma aí, o hipócrita, porque... E o Paulinho Paulista... É mentirosa, porque eu mesmo fiz a crítica do Paulinho Paulista no próprio vídeo da análise. Do Paulinho eu falo que tem que tirar o dela e de todos os outros. Dele, dos outros, de todos. Em momento, mas ela dá a falsa impressão, na mentira, de que eu estava defendendo os outros e apoiando aí só tirar o dela. O dela foi muito bem feito. Tiraram mesmo, ela não tem condição para estar lá. Foi ótimo isso para ela. Deveria levantar a mão, dar graças a Deus que ela está livre dentro da ótica CCBN. Ela não pecou dentro da ótica CCBN. Ela está em paz com a igreja, congregando normal, sem o fardo de ficar andando para lá e para cá. Só que na CCB, né, o cargo, o ministério, é uma tiara de honra e de glória. E eles choram por perder a tiara. E aí, nessa raiva, né, acaba fomentando. Já gravou a reunião, né, teve que receber uma R, porque não acha a mulher, não acha ela, não vai nas reuniões, e manda o R. Tá certinho. Se precaveram, mandaram a R, fizeram tudo na maior decência, com toda educação, justamente para não ter o que falar. Mesmo assim, falaram. Inventaram um monte de coisa. Então, voltando aqui, né? Essa mesma senhora,
para ver que são bravateiros. Não, porque eu vou denunciar no Ministério Público. Vai denunciar nada, você vai ver que não vai denunciar nada. Né? São bravateiros. São pessoas que gostam de falar, só tem gogó e tá só para, né, encher o saco, né? Falar um monte de asneira. Perdoa falar assim, mas quando essas pessoas me atacam sem dó, tem que receber uma resposta dessa bem franca, né? Bem franca mesmo. Ok? Falou, porque falou lá, não, porque eu vou juntar os documentos e os depoimentos e eu vou no Ministério. Vai nada, duvido que vai. São pessoas que gostam de falar muito e fazer pouco, né? Faz pouco pela causa, tá? Gosta de só encher o saco e ficar atacando as pessoas. Bom, teve um comentário no meu canal que falou assim, o Josafá tá fazendo isso, ele tá atacando o Júnior porque ele tá com inveja. Primeiro que eu não ataquei o Júnior, eu dei foi conselho pro Júnior. Eu dei foi conselho, né? Conselhos são bons, ok? São bons, eu dei vários conselhos, dei exemplos ali de conselhos, eu dei exemplos reais que aconteceram, né? Que sirva de conselho para a pessoa ficar esperta, porque depois que o foguetão entrar, não tem volta. Ok? Primeiro lugar. Segundo lugar, eu provo, tá? Que se tiver algum argumento de que o Josafá tá atacando o Júnior, porque o Júnior é um canal maior, é um canal que tem bastante... É uma tremenda de uma bobagem esse argumento. Primeiro lugar, né? Eu recebi o vídeo no dia que eu fiz a análise. Tá? Nem estava preocupado com esse vídeo, fazendo os meus vídeos normalmente aqui. Recebi o vídeo e aí eu fui fazer a minha análise. Eu tenho como mostrar aqui o irmão que me mandou o vídeo no dia que eu fiz a live daquela análise. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, eu fiz a minha análise completamente independente. Eu não vi canal do Júnior, não vi o vídeo dele, de nenhum outro. Eu fui ouvir o áudio, como eu falei, e fiz a minha análise. Não falei de ninguém, eu só dei a minha opinião. Eu dei a minha opinião. Eu fiz a minha análise, não comentei nada de ninguém, falei o que eu pensava sobre o áudio e eu fui fazer a minha análise. E as pessoas se incomodaram com a minha análise, não ao contrário. Estão querendo reverter a coisa, dizendo que eu fiquei incomodado. Não tem nada a ver isso. As pessoas é que ficaram incomodadas com a minha, porque foram outras pessoas que falaram, estão tentando desmerecer o que a gente fez. Não estão tentando desmerecer nada, é a opinião que a pessoa deu. Né? O Josafá, o hipócrita, né? Falando esse monte de bobagem. Eu fiz a minha análise, tranquilo. Só fiz a minha análise e ponto. Já estava fazendo outros vídeos, já tinha ido para frente. Então, essa conversa furada, o Josafá, eu não estou preocupado com o canal de ninguém. Eu nunca estive e nunca vou estar. Eu sou uma pessoa focada e centrada no que eu estou fazendo. Então, na verdade, são as pessoas que se incomodam com o que eu falo, com o que eu digo, e essa não é a primeira vez. No caso do Rafael do Capim, a mesma coisa. Eu fui lá ouvir o áudio, e falei, esse camarada é um oportunista. Esse camarada é um CCBano. Porque tá saindo por causa do evangelho, pinóia nenhuma. O camarada é um profeteiro. Tá manipulando a igreja, jogando ela contra os anciões, que não estou defendendo eles podem ter feito as coisas erradas deles, mas eu estou analisando o áudio dele, o que ele falou, não o que os outros falaram, não o que os outros anciões fizeram. Então, eu estou completamente, né, em paz, que eu não falei de ninguém, eu só fiz a minha análise, e vou continuar, guarda isso no coração de vocês. A análise que eu tenho que fazer é minha. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Eu não vou para eu tenho um grupo aqui de crítico que falou contra tal coisa, então eu tenho que falar contra também. Eu não tenho nada. Eu tenho que falar o que eu penso e o que eu acho. E vou continuar fazendo isso. Eu nunca precisei de dar apoio, de estar em grupinho, de crítico, né, estamos aqui, a gente tá junto, a gente tá no apoio. Não. Eu tenho o meu trabalho aqui, ponto final. Ok? Então eu acho que eu respondi tudo aqui, né? O que eu penso, o que eu acho, as respostas que eu estou dando aí às pessoas, e eu continuo dizendo, fizeram o correto, não
não humilharam ela, não maltrataram ela. Quem disser que nesse áudio, né, ela foi humilhada, ela foi maltratada, está mentindo, tá? Não tem nada disso, ao contrário, foram educados. Eu vi um cuidado que eles estavam tendo com ela. Agora, a intenção que está dentro do coração, ninguém conhece. Ninguém pode dizer, mas foram falsos. Você sabe dizer? Ninguém sabe. O que eu estou falando e analisando é o que foi falado, é o que saiu da boca deles e o áudio registrou. Que foi bem tratada, bem cuidada, não falaram nada contra ela, né? Ela saiu sozinha. Ao contrário, ela saiu rogando praga. Rogando praga e aí... E fazendo aquela linguagem, parecia o Chaves chorando. Parecia o Chaves chorando, né? E isso que me deixou mais triste ainda. Tá? Porque ela não é a inocente, como ela saiu rogando praga naqueles homens. Agora a pergunta que eu deixo para essa senhora, se puder responder, ela pode dizer que aqueles homens estão devendo para ela? Ela poderia responder à pergunta, olha a pergunta, você foi maltratada na reunião? Eu gostaria muito de ouvir a senhora falar isso. Ser sincera nessa resposta. Se é crente, se é serva de Deus, como dizem, por que responde essa pergunta? Você foi maltratada na reunião? Hein? Aqueles homens são as pessoas que te devem. Você foi tirada do ministério porque ficou pobre? Lamentável, né? Eu acredito que todas essas perguntas, a única resposta é não. Não foi maltratada. Provavelmente aquele ancião, o outro ancião, os diáconos que no caso estão lá, eles te devem. Foram eles que te causaram prejuízo, dívidas. Foram eles. Então, irmão, pegar aí dívida que eu tenho espalhado pelo mundo afora aí e jogar tudo na cabeça de um grupo que fez a reunião com ela, isso não é legal. E eu jamais vou apoiar esse tipo de coisa. Ok? Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.